Fala galera, boa noite a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 28 de maio de 2019, terça-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 23 horas e 40 minutos. Muito bem, eu vou só gravar por aqui, só para mudar um pouco o ângulo, tá? Mas nada que vá alterar o conteúdo, tá bom? Bom, hoje estou falando sobre a mentira crentina, tanto que o título vocês viram aí, desmascarando uma mentira crentina. Bom, para vocês entenderem um pouco, assistam aos meus vídeos. O Falar em Línguas, uma abordagem crítica, parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3. Talvez eu faça a parte 4 daqui a pouquinho, tá? Mas o que eu quero falar sobre isso? Qual é a mentira crentina? Porque é a mistura de crente com cretino. Qual que é a mentira que eles falam? Bom, primeiro que eu já desmascarei esse negócio de falar em línguas, que isso aí não tem nada a ver com o que é praticado hoje e a forma que eles interpretam. Não, aquilo ali é apenas uma distorção para poder manter o povo alienado. Tá? Aquilo ali é esquizofrenia, aquilo ali é sugestão psicológica, não tem nada a ver com uma suposta manifestação do espírito pombo, que eles chamam de Espírito Santo. Bem, muito bem. O que acontece? Mas qual que é a mentira, Fábio? Você pode perguntar, professor, qual que é a mentira que eles falam? A mentira é o seguinte, que você tem que falar em línguas, principalmente os pentecostais, eles falam assim, os neopentecostais, e que se você não tiver um revestimento, se você não tiver esse preenchimento renovado, algo está errado contigo. Você tem que ter essa constante manifestação. Aí eles pegam Atos 2, Atos 10 e Atos 19. 3 situações onde aparece falar em línguas. Bom, só que a palavra línguas ali, que eu vi principalmente em Atos também, Atos 19:6, Atos 2, glossa, quer dizer falar uma língua aprendida. Ou seja, ou uma língua que é falada, uma língua tomada. Mas claro, que eles falaram em línguas que eles não sabiam. Qual que seria o suposto milagre ali? Eles falaram uma língua, por que essa palavra é aplicada à língua aprendida? Porque o japonês você não aprende, você não é colocado de uma vez na tua cabeça, não. Qualquer língua, qualquer idioma, o português, a língua que nós falamos aqui no Brasil, o espanhol, o inglês, o árabe, todos os idiomas, nós aprendemos. Então, a Bíblia, ela coloca esse nome glossa para todos esses tipos de línguas. Então, quando ele diz que eles começaram a falar em línguas, conforme o espírito, o pombo, concedia a eles, o que acontece? Chega os supostos homens ali, suposto porque essa história isso não aconteceu, tá? Isso é história para boi dormir. Mas vou tomar o texto como base. Diz que eles se maravilharam porque os galileus falavam línguas que eles não tinham ouvido. Ou seja, o milagre foi o seguinte: a pessoa chegava ali e aqueles caras começavam a falar em árabe, começavam a falar em egípcio, e eles nunca tinham aprendido aquela língua. Então esse foi o suposto milagre. Então, segundo a narrativa bíblica, se essa experiência fosse verdade e fosse algo que seria praticado nas igrejas evangélicas, eles teriam que estar falando o quê? Alemão, finlandês, aquelas línguas distantes lá da Papua Nova Guiné, os dialetos desconhecidos da África. Eles tinham que ter falado assim, mas sem nunca ter estudado, tá? Por exemplo, eu estudo espanhol e começo a falar algumas frases em espanhol. Isso aí é fácil, porque eu estudo espanhol, é diferente. Entendeu? Ou a pessoa sabe falar japonês e começa a falar porque não é por isso. A pessoa nunca aprendeu a língua e o suposto espírito faz com que aquela pessoa fale. Tá bom? Mas vamos lá. Então eles dizem que essas línguas que são faladas na igreja, do Decantarabachá e de Manturábia, e Irapaxubernébias, aquelas porcarias todas, sabe?
aquele negócio de Kovasnai, a pessoa pode falar, você está blasfemando contra o espírito pombo, não, parece, isso aí não tem nada de espiritual, isso aí é apenas frases sem sentido que a mente da pessoa registrou e depois na empolgação ele fala, tá? Eu falo isso por experiência própria e vejo que as pessoas tudo que falam, não falam língua, isso não é nada de espiritual, isso aí é historinha para boi dormir, mas vamos continuar. O que acontece? Então eles dizem que essas línguas aí são o quê? Revestimento do Espírito. E que você precisa ser cheio novamente do Espírito e continuar falando a cada vez que você vai ao culto. Bom, eu não vou ler aqui. Vou apenas citar as passagens. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Aí eles usam isso aí para dizer que houve novos revestimentos. Bom, eles mentem. E tem até uma série aqui no meu canal falando as armas da religião. E uma das armas da religião, qual que é? A mentira. A mentira é uma arma da religião. Você pega essas passagens, não são as mesmas pessoas. Não são. Não são os mesmos crentes que receberam uma nova carga de poder, que é assim que eles falam. Eles mentem. Para quê? Para manter a pessoa alienada ali dentro. Para manter a pessoa ali condicionada àquela cena ridícula. Eles falando um troço que não tem nada a ver e que não vai mudar porra nenhuma. Você pega Atos 2, não diz que aquelas pessoas falaram em línguas de novo. Aí você pega a experiência de Cesareia, que o apóstolo Pedro estava temeroso em ir, porque ele, como judeu, olha o preconceito aí, como judeu, ele não podia entrar na casa de um gentio, mas aí o tal Deus imaginário faz uma revelação para ele, que ele vê um monte de répteis, um monte de animais impuros descendo no lençol. Lembra dessa? Quem leu já sabe dessa passagem. Aí, muito um pouco relutante, ele vai, quando ele chega lá, ele está pregando. Ele não termina de pregar e o espírito pombo faz com que as pessoas falem em línguas. Aí nós sabemos que as línguas ali são humanas, por quê? Porque, pelo texto, tá? Eu estou considerando o texto, não falando que isso aconteceu de verdade, não. O que acontece no capítulo 11? Eles dizem que a mesma experiência que aconteceu no Pentecostes foi ali. Então, ou seja, segundo a Bíblia, eles falaram como foi a experiência do Pentecostes. Foi o que? Eles falaram em línguas que as outras pessoas compreenderam, quando chegaram ali os homens religiosos. Aqui, em Atos 10, acontece a mesma coisa. É detalhado versículos depois. Então, não tem nada a ver com a suposta língua espiritual. O que teria acontecido ali foi uma ação do espírito pombo, agindo para com que eles falassem em línguas humanas que eles não aprenderam. Tá? Isso aí que seria o que a Bíblia diz. Mas isso acontece? Claro que não. Claro que não, então mostrando que aquilo ali é mentira. Mas eu estou desmascarando essa mentira crentina para você ver, só você analisar as três passagens e nós veremos que ali não tem nada a ver com novos revestimentos de poder que eles falam. Pura história, gente. Todo pastor mente. Já falei isso com vocês. Eu tenho a série aqui, Todo Pastor Mente, já está no episódio 4 já, tá? Já está no 4º episódio. Veja ali depois que vocês analisem o que eu estou falando. E em Atos 19, ali já em Éfeso, acontece a mesma coisa. A palavra é línguas e só glossa, que é língua, idioma. Tá? Então eles falaram ali e começaram a profetizar. É o que diz ali. Então, esse negócio que as pessoas falam para vocês, e que falaram para mim antes, que antes eu estava dentro da religião, ou você que está vindo aqui no meu canal e você é religioso, frequenta essas igrejas, isso que estão falando para você é mentira, tá? É mentira. Você não tem que ficar falando línguas em todo culto. E outra coisa, se a língua fosse obra do Espírito, não tinha que ser Rabachuri e Cantarabanai, não. Tá? Não tem que ser Benecala Plácia, Benecala Févia, não. Tá com raivinha de mim porque eu falei essas coisas? Tudo lá na igreja, a pessoa fala assim mesmo. E eu falava essas porra, achava que tava cheio de Espírito Santo. Puro, ó. Maluquice colocaram aqui, ó. Nem sei como conseguir me livrar dessa alienação. Mas voltando aqui.
Aquilo lá não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Se o que você fala aí na tua igreja fosse verdadeiro, teria que falar inglês, japonês, árabe, hebraico, aramaico, latim, italiano, espanhol, russo, alemão, finlandês, tupi-guarani, as línguas, os vários dialetos que existem no mundo aí. Era isso que você tinha que falar. Era isso que você tinha que falar. E a mentira que eles falam, que eles te mantêm, sabe, nesse condicionamento, sabe, essa pressão psicológica, porque aquilo ali é uma sugestão psicológica. Então eles falam, você tem que ficar sendo revestido e falar todo culto para te manter no engano. Para te manter no engano. Aí eles pegam essas 3 passagens para dizer que foram aquelas pessoas que teve um novo revestimento. Mentira! Foram pessoas diferentes, cidades diferentes, vidas diferentes. É claro, você pega isso aí. Alguém fala uma língua que nunca aprendeu? Não. Não. Mas eu estou pegando o texto e mostrando que eles mentem para você. Então estou desmascarando esta mentira crentina. Tá? Mentira crentina. E meu trabalho aqui é alertar quanto ao erro. E eu vou falar sempre. Tá? Quem não gosta, não posso fazer nada. Só lamento, caia fora. Agora, se você quer aprender e você quer se informar e ser uma pessoa da verdade, então escute, tá? Porque o meu trabalho aqui não é fazer com que você tenha preconceitos, ou preconceitos são conceitos pré-formados, tá? Ou que você tenha ilusões confirmadas, porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas vão à internet para quê? Para poder confirmar aquilo que ela acha que pensa. Elas fazem isso. Aqui não, eu quero fazer você pensar, refletir, buscar, analisar, comparar e depois decidir. Tá? Não estou aqui para que eu seja um eco. Não, para repetir ignorância. Eu não vou reforçar a ignorância. Pelo contrário, aqui eu destruo a ignorância. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar. Desmascarando mais uma mentira crentina. Pega a Bíblia, não tem base para essa questão de novos revestimentos de falar em línguas para a mesma pessoa. Isso não existe. Todos esses falaram uma vez ali e nunca mais teve registro de coisa nenhuma, tá? Estão mentindo para você. Cuidado. Agora, isso aqui só para falar o seguinte, que eles estão mentindo e usando o quê? Estão atacando o psicológico. É por isso que eu estou falando aqui. Tá? Se você quiser acreditar, melhor não acreditar em fantasia, mas quer acreditar? Ok. Isso é um direito seu. Aqui eu não estou falando agora sobre isso. Estou falando essa questão do quê? Do engano que eles fazem na igreja. E principalmente as igrejas pentecostais, porque eles que têm essas palhaçadas de falar em língua, de você ter que ser revestido várias vezes. Não caia nessa ideia, gente. Não caia. Tá bom? Então, gente, pense, tá? Pense, busque informação, porque é isso que nós temos que fazer. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.